bom dia, pessoal, equipe, diretoria de ensino, equipe escolar, pessoal que está acompanhando aí a gente em mais uma live sobre o assunto atribuição inicial. Nós iniciamos esse circuito de lives com o intuito de auxiliar as equipes escolares e as diretorias no entendimento desse processo, que não mudou em questão de regras, entretanto, a gente está trabalhando agora com uma plataforma sede na atribuição online. Então, parte da atribuição está sendo feita de forma manual e parte da atribuição está sendo feita através do sistema. Então, devido a essas novidades, a gente está fazendo esse circuito aqui de lives para auxiliar vocês. Desde o dia 4 de dezembro, nós estamos trabalhando com a atribuição inicial, sendo feita agora em 2020, porém, para surtir efeito em 2021. Eu estou acompanhando aqui com o Silvio essa live, o Silvio do Deplan, e nós estamos também com a equipe técnica, seja RH, Citem, Prodesp, nos auxiliando através dos outros meios de comunicação, WhatsApp, a gente também atende via e-mail, atende também lá no centro, nos órgãos centrais através do telefone. Então a gente tem uma equipe grande de apoio para auxiliar vocês, tá certo? Então, seguindo aqui esse circuito que a gente já vem fazendo com vocês, a gente está trabalhando com essas transmissões às 10 da manhã e às 15 horas, tá? Às 10 da manhã e às 15 horas, o assunto sempre vai ser atribuição inicial. Por que a gente faz esses dois momentos? Porque, ora, no período da manhã, está sendo realizado um procedimento no sistema, ora, no período da tarde, está sendo realizado um outro procedimento no sistema. E, durante um período e durante o outro, pode ser que surja alguma inconsistência ou o sistema não se comporte da forma que a gente está esperando. E aí a gente fica aqui de plantão, através do chat do Centro de Mídias, e a transmissão também está sendo feita pelo YouTube para acompanhar vocês, tá? No período da manhã, a gente está no Centro de Mídias, no canal Diretoria de Ensino. No período da tarde, a gente está no canal Trio Gestor, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, concentrar aí as dúvidas de vocês no chat. Nós vamos acompanhando daqui e, então, tentando esclarecer todas as dúvidas de vocês. Dentro do cronograma que nós publicamos aí em Diário Oficial através de portaria, saiu a portaria 9 e depois saiu a portaria 15 complementando. Então, no dia 4 de dezembro, começamos a fazer a constituição e a composição de jornada na unidade escolar do titular de cargo. No dia 4 foi feito de forma manual, passado sábado, domingo, na segunda, dia 7, terça, dia 8, foi feito o lançamento dessas aulas no sistema. E aí, tudo que os diretores de escola lançaram em sistema, ele já atualiza no saldo. Atualizando o saldo desse momento aí, atribuição unidade escolar, a gente já passa para a próxima fase, que é a fase de diretoria. Não foi pulado nenhuma etapa constante na resolução SE 72, tá, pessoal? A gente continua seguindo a mesma regra lá do artigo 19 da resolução 72. Então, tudo que está descrito lá é o que o sistema está programado para receber, tá? O que vocês perceberem, vocês já têm feito isso, eu só reforço aqui, o que vocês perceberem que é princípio legal, está na resolução e o sistema de repente não permitiu fazer ou não apresentou essa consistência, a gente pede que vocês nos informem. O que a gente sempre reforça aqui? Nem tudo o sistema consiste. Então, tem algumas manobras que o operador, a pessoa que está inserindo a atribuição, precisa ficar atenta. Então, o que vale mais do que o sistema nesse momento? As regras impostas pela SEDUC, pela CGRH e os demais interligados, tá? Então, jamais o sistema vai quebrar uma regra que já está em legislação, tá? O que a gente vem informar aqui para vocês são adequações, facilitações, algumas manobras que a gente pede para vocês fazer, mas de maneira nenhuma a gente deve ir contra aquilo que já está escrito, tá certo? Então, hoje é dia 16 de dezembro, então só voltando 2 dias aí no cronograma. Sexta-feira foi feito a atribuição da carga suplementar, né? O lançamento da carga suplementar
suplementar. No dia 14, dia 15, vocês fizeram a associação dessas aulas manualmente lá no menu sede Associação do Professor à Classe. Ontem, dia 15, começou a atribuição no período da tarde, após as 13 horas, do artigo 22, tá? O artigo 22 foi liberado conforme a opção do docente na inscrição. Teve alguns docentes que solicitaram a desistência do artigo 22 para poder participar da carga suplementar. Aí, lá atrás, isso foi autorizado porque estava em tempo de participar das referidas fases. Depois que passa a fase, pessoal, a gente tem que seguir o cronograma, não pode voltar para trás. A gente sempre reforça isso aqui. No papel, é mais fácil a gente fazer um risco, passar um branquinho, fazer uma anotação e mudar, de repente, algum procedimento que a gente tenha feito. Agora, no sistema, fica mais difícil a gente voltar para trás para desfazer um procedimento. Então, a gente sempre pede para acompanhar o cronograma, porque o cronograma via sistema trabalha com data e hora. Então, se o sistema tiver programado para receber no período da manhã, como foi o caso de ontem, no período da manhã, terminou a associação, às 13 horas começou o artigo 22. Então, a partir das 13 horas, o sistema já está programado para receber o artigo 22. Então, hoje, no decorrer do dia, está destinado para que vocês façam a associação no sistema sede das aulas do artigo 22 que vocês atribuíram manualmente ontem. Lá no sistema Secretaria Escolar Digital, no menu do diretor de escola, vocês acessam o menu de recursos humanos. Só acessa o menu de atribuição inicial quando todo o processo é online, quando o professor, de repente, faz a manifestação online. Para esse momento, a gente não fez a manifestação online, foi manual. Então, dia 15, ontem, a partir das 13 horas, vocês fizeram a atribuição manual do artigo 22 e aí acessa lá recursos humanos, associação do professor à classe, artigo 22 e atribuição. Aí o sistema vai abrir para vocês a telinha, vocês colocam lá ano letivo 2021, rede de ensino. No meu caso, abre o filtro porque eu vejo de todos, mas para vocês já vai aparecer a referida diretoria, o CPF do docente. Se for ação judicial, vocês marcam por ação judicial, pesquisa, o sistema vai trazer a atribuição, a tela para lançar a atribuição deste docente, tá certo? Então, esse é o menu que vocês vão usar para lançar as aulas do artigo 22, tá? As regras são as que estão dispostas lá no artigo 25 da resolução, ok? Deixa eu verificar aqui no chat se entrou alguma questão. A gente tem acompanhado também o grupo de suporte via WhatsApp, onde tem 1 ou 2 pontos focais de todas as diretorias. Porém, a gente percebe que, às vezes, a equipe escolar não passa a dúvida para o ponto focal. Às vezes, a escola entra em contato conosco direto, ou às vezes até o professor entra em contato conosco direto. Não que a gente não possa atender, estamos aqui para atendê-los. Porém, antes de nós atendermos o professor precisa entrar em contato com a escola dele. Então, a gente sempre orienta, professor, o senhor entrou em contato com a sua escola? E algumas vezes eles falam, não entrei. Então, a gente pede aí para vocês divulgarem para a equipe escolar, reforçar, né, vocês já fazem isso, que caso eles tenham dúvidas, caso eles precisem de esclarecimento na navegação, ou estejam sem acesso ao sistema, não consiga ver o saldo, não consiga ter acesso à atribuição quando for um momento online, convoque, se for o caso, ou acessório, da forma que ele precisar, ok? Se vocês precisarem de qualquer auxílio, nós estamos aqui à disposição para atendê-los. As aulas disponíveis para atribuição são as aulas que não foram associadas, então o sistema trabalha assim. Tem a matriz foi homologada, tudo aquilo que está em turma na matriz é o que está disponível para atribuição. À medida que as fases vão acontecendo e vocês vão associando as turmas, aquela matriz vai ficando com um número menor de turmas. Então, aquilo é tirado como saldo para a próxima fase. Então, tudo que está sendo feito hoje está sendo associado no sistema, está sendo atualizado no saldo de 30 em 30 minutos e quando vocês concluírem o procedimento de artigo 22 no final do dia, a lista de saldo estará atualizada. Qual que é a próxima fase? Dia 17, amanhã.
Lá na unidade escolar, a atribuição manual para a composição da carga horária dos docentes ocupantes de função e atividade. Então, vocês precisam se organizar para concluir hoje a atribuição do artigo 22, a associação no sistema, para o saldo ficar atualizado, para fazer amanhã a atribuição manual do F, tá certo? Então, na mesma dinâmica, a mesma manobra que foi feita lá para o titular, que na unidade escolar foi manual, e a carga suplementar, ou seja, a fase de diretoria foi via sistema, saiu na portaria 15 isso também, estou verificando aqui. No dia 17, unidade escolar, atribuição do artigo 20, aliás, do ocupante de função e atividade, do F, né, declarados estáveis, seletista e ocupantes de função e atividade. 18 de dezembro e 21 de dezembro, a unidade escolar vai fazer a associação das aulas que foram atribuídas no dia 17. Fazendo a associação, está destinado o dia 22 de dezembro à tarde, ou seja, a partir das 13 horas do dia 22 de dezembro, o professor vai acessar a plataforma sede para fazer a manifestação de interesse, tá certo? Eu vou passar para o Silvio para verificar algum procedimento que ele tenha recebido. Se tem algum ponto aí a observar referente ao artigo 22, o pessoal tem algumas dúvidas referente à distribuição das aulas, né? Então, tem a questão de se conseguiu reduzir, se não conseguiu reduzir, que jornada ele fica. A gente tem recebido esses questionamentos aqui. Tem algum ponto a observar, Silvio? Tá. Enquanto isso, Lu, vai pensando aí, ó, a Layara, acho que é a Layara, ela pede para você repetir como faz a associação do artigo 22 na sede, tá? Com relação à pergunta, a essa colocação da Lucilene, é assim, ó, vocês vão lembrar, vocês já fizeram isso tranquilamente, o artigo 22, ele é em caráter de designação, assim como ocorre com o diretor de escola, supervisor de ensino, porque ele vai ter atuação em unidade diversa da origem. Na origem, o professor, ele só tem, se tiver inscrito no artigo 22, somente a constituição de jornada. Se a jornada básica é a básica, integral é integral, o inicial, inicial. Pode pegar a carga suplementar? Não. Pode reduzir? Não. Pode ampliar? Não. Tá ok? Não pode, porque ele está inscrito no artigo 22. No destino, como procede a atribuição de aulas? Se forem aulas livres, a regra é sempre com a disciplina objeto do cargo de ingresso. Se eu sou professor de matemática e eu quero ser designado no artigo 22, claro que eu tenho que pegar disciplinas, aulas da disciplina de matemática. Posso pegar de história? Não, porque não é disciplina objeto do meu concurso. Excepcionalmente, nesse contexto de aulas livres, para de designação, foi viabilizado, mesmo em sistema, a possibilidade de você completar com os componentes do currículo, como projeto de vida, eletivas, tecnologia e inovação. Poderá complementar. Então, eu sou professor de matemática e quero complementar com projeto de vida. Posso? Para caracterizar a designação nos termos do artigo 22? Posso. Tranquilo? Se for um bloco de aula em substituição, vamos imaginar uma situação aqui. Hoje eu fui candidato a vereador, fui eleito em 2021, eu não estarei na unidade. Eu tive na minha unidade a constituição da minha jornada, ok, jornada inicial. Eu sou professor de história com habilitação, com não específica em sociologia e a demais disciplina em geografia e filosofia. Vamos lá, esse professor tem uma formação bem completa. Eu mesclei com todas as aulas, ainda completei com a Inova. O substituto, aquele que vai pegar as aulas pelo artigo 22, como é um bloco de aulas em substituição,
ou aquele que vai substituir tem que ter as mesmas habilitações e qualificações daquele que vai ser substituído, tá? Por exemplo, ele tem que ser da mesma disciplina, né? No caso é história, e ter as mesmas qualificações, ter não específica em sociologia, demais disciplina em filosofia e geografia, e pegar o Inova também, tá bom? Isso para vocês ficarem atentos. Lu, para você. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tem muitos pontos na legislação que, às vezes, uma situação para outra muda o contexto, né? Então, sempre é bom observar os pontos que estão descritos na legislação e o entendimento legal de tudo isso. Lu, deixa eu responder uma pergunta aqui. Sim. Eu acho que já perguntaram para Deus o mundo fizeram essa pergunta. Então, só para a gente não deixar passar desapercebido, foi a Renata Cristina que pergunta: professor categoria F poderá declinar de aulas livres do Inova para concorrer à disciplina de sua habilitação na DE? Pode, tá? Porque a atribuição do Inova é opcional, tá bom? Apesar da pessoa ter indicado lá na inscrição que queria ter a atribuição dos componentes do Inova, ela não é obrigada a pegar, tá? Então ela pode ir tranquilamente para a atribuição em nível de diretoria de ensino para completar a carga horária de opção, tá bom? Perfeito. Ok, obrigada, Silvio. Referente ao que você tinha citado lá do caminho para fazer a atribuição do artigo 22, o menu para o diretor de escola, somente na ausência do diretor, tá, e do vice-diretor, é que a equipe de supervisão da diretoria realiza a atribuição. Se tem diretor de escola, ele faz o procedimento, tá? Por isso que fica disponível no menu do diretor de escola. Então, ele vai acessar Secretaria Escolar Digital, Recursos Humanos, Associação do Professor à Classe, artigo 22, e a atribuição. É lá que ele vai fazer esta associação, tá certo? Uma outra questão que entrou aqui, cadê? Voltei o chat, deixa eu andar aqui. A referente ao F, o Silvio respondeu. Bom dia, amanhã a escola pode atribuir deficiência intelectual para a F, caso ele tenha formação? Se tiver homologado, correto, Silvio? Se tiver no quadro aulas, as aulas de DI, o professor tendo formação, não tem problema em fazer parte da Constituição, correto? Correto, observando que tem que ser, vamos lá, como você está falando, aulas de, por exemplo, sala de recurso, que para mim é sala de recurso aqui que você está falando. Então, quem pode pegar essa? É um F, que está classificado no campo da educação especial. Então, se eu for a aula ou classe, posso pegar? Não, tá bom? Só no campo de atuação específico. Perfeito, bem lembrado. Bem lembrado. Na inscrição, pessoal, o professor tem que ter essa formação, senão o sistema nem classifica ele. Isso é um ponto bem importante que o Silvio lembrou. Às vezes, algum professor, de repente, tenha o diploma de DI, né? Mas ele não apresentou para a escola inserir isso na formação lá no Portal Net. Então, para o sistema não entende que ele tem essa formação. Então, se ele tem a formação, ele vai conseguir associar essa turma para esse professor, porque o sistema trabalha com essa leitura de código. Ele vê o que está lá na formação e faz a correspondência com a lista de classificação e, por sua vez, permite associar o que está homologado na matriz. Então, se essas informações não estiverem atualizadas em todas essas plataformas, o professor não vai conseguir associar essas aulas, certo? Deixa eu verificar aqui no decorrer do chat. Não estou conseguindo associar uma professora... Lu, posso comentar de amanhã, Lu? Sim, sim. Amanhã, pessoal, não vai ter o encontro sobre orientação sobre atribuição de aulas, tá? Por quê? Porque amanhã as lives das 10 e das 15 serão reservadas para fim de orientações referente ao processo de sessão de atribuição de vagas para a substituição do suporte pedagógico, tá bom? Então, não vai acontecer o que está ocorrendo hoje amanhã. Então,
no lugar de falar de atribuição de aulas e classes, a gente vai falar do processo de cessão de atribuição referente às vagas de substituição do suporte pedagógico, tendo em vista que a remoção será publicada no dia 29/12, com movimentação a partir de 31/12. Então, para que não fique lapsos, né, vagas disponíveis, que a gente não perca tempo, então a sessão de atribuição será adiantada para o dia 18/12. Então, a gente vai fazer algumas orientações que vocês já sabem e vamos tirar algumas dúvidas e estaremos disponíveis nesses dois horários, tá? Às 10 e às 15. Parece que estão verificando aí a possibilidade de tanto as unidades escolares quanto as diretorias assistirem este momento de orientação, tá bom? Perfeito, obrigada, Silvio. Bem colocado aí esse recadinho para amanhã. A gente tem bastante evento acontecendo na SEDUC e aí a gente acaba utilizando os meios para divulgar tudo que está ligado aí ao cronograma. Na atribuição inicial, pessoal, a gente está trabalhando com esse momento aqui de atribuição de aulas para titular IF e nós vamos ter um rescaldo. A gente chama de rescaldo porque a gente vai refazer, não refazer. A gente vai dar continuidade à atribuição inicial com o saldo das aulas que a gente está trabalhando hoje. Porém, a ordem lá em 18.1 vai ser a mesma do artigo 29. A gente vai voltar como se fosse a primeira, porém, quase todos estarão constituídos aí com as suas cargas horárias. Então, a gente vai permitir a mesma ordem. Titular, F e O, no caso lá no dia 18, para constituição, composição, carga suplementar, ampliação para as situações que couberem, normal, do mesmo jeito que a gente está fazendo agora, tá? Para que o ano comece com o máximo possível de aulas atribuídas e a gente tenha aí um quadro bem completo, ok? Não estou conseguindo... A professora Laíra escreveu, não me esqueçam, por favor, não estou conseguindo associar uma professora do artigo 22. Teoricamente, não tem erro no sistema. Eu peço por gentileza para que você pontue um pouco mais qual é a dificuldade para a gente poder verificar o seu caso em específico, porque não tem erro no sistema. Acessando o menu e o professor tendo feito a opção na inscrição, não tem erro, ok? Detalhe um pouco mais qual a sua dificuldade para a gente poder te auxiliar, tá certo? Pode falar, Silvio. É uma pergunta do professor Nelson. No dia 23/12, o professor de uma diretoria que pediu transferência para outra diretoria conseguirá fazer manifestação de interesse na sede para a DE que foi transferida? Categoria F, é isso? É categoria F. Lembrando que ele fez a indicação do interesse de transferência no processo de inscrição, né? Perfeito. Ele precisa... eu acho que não é no dia 23, é no dia 22, né? Ele faz a manifestação de interesse da unidade? No caso, quem optou por transferência, o sistema já classifica ele onde ele optou por transferência. Então, ele já consta, se você pesquisar lá na classificação a escola dele de interesse do destino, ele já consta nessa escola. Então, se ele pediu transferência e tinha vaga lá nessa escola, ele já vai conseguir participar da atribuição lá. Então, entende-se que, se ele pediu transferência, ele faz parte da lista de classificação desta unidade, certo? Se o diretor da escola pesquisar, ele vai verificar que ele já consta na DE de destino. Então, ele já vai participar do processo de atribuição nessa nova unidade. Somente se não tiver aulas para ele lá, aí ele volta e participa na unidade dele. Mas o sistema já leva ele para o destino. Ele já classifica ele na unidade de destino. Esse é o procedimento que o sistema está trabalhando, tá? Verifica, por gentileza, a classificação na unidade que ele solicitou, porque ele já deve constar lá. Qualquer dúvida, passa para nós aqui. Associei as aulas do artigo 22 ontem e a vigência... isso aqui é uma resposta que foi dada. Ontem teve algumas inconsistências, mas já foi corrigida a data de vigência 26 de janeiro.
Bom dia, as aulas de POC serão digitadas na atribuição especial da mesma forma que o antigo PEMEC. Como ficam os que já foram digitados como PEMEC, temos que excluir. Nós estamos elaborando aí, né, material, né, Silvio, de divulgação para vocês, referente ao POC. É exatamente isso que a gente está verificando. Se nós conseguirmos disponibilizar, porque tem algumas diferenciações no tipo de atribuição. Se nós conseguirmos disponibilizar isso dentro da atribuição especial, será da mesma forma, tá? A gente só está vendo com a equipe técnica aí algumas adequações no sistema e a gente divulga para vocês os materiais referentes ao POC, tá certo? Quando também está em andamento aí a adequação do sistema para a digitação da recuperação intensiva. A equipe COPEV, junto com a CGRH, está trabalhando com isso, o sistema está sendo adequado, será publicada a resolução sobre o assunto e a atribuição vai ser associada também no sistema Secretaria Escolar Digital. O que vai diferenciar é o tipo de atribuição, né? Tem algumas diferenciações, conforme as lives que já foram divulgadas aí para vocês, todas as categorias vão poder participar. E a atribuição vai acontecer na última semana de dezembro e início da recuperação intensiva na primeira semana de janeiro. Mas também a gente em breve vai passar para vocês informações mais detalhadas. A gente só está fechando aí os últimos ajustes. Continuando aqui no chat. Bom dia. Para associar uma educadora que teve cargo removido e foi para a atribuição do artigo 22, precisa antes alterar a sede? Se ela for removida, o sistema já faz isso automaticamente. Deveria. Lá no portal sai o resultado da remoção, esse resultado é aplicado na lista de classificação da atribuição inicial e a opção de inscrição dela pelo artigo 22 já foi feita lá no dia 13 de outubro. Então, isso já deveria estar atualizado no sistema. Checa, por gentileza, o resultado da remoção no Portalnet, consequentemente o funcional sede, a classificação e verifica se está tudo de acordo. Se não estiver, eu peço por gentileza que encaminhe no detalhamento ou no e-mail do CEMOV, ou se for falha sistêmica, né, se tiver tudo certo e o sistema não classificou, no sistemas.atribuição, @educacau, para a gente verificar esse procedimento pontualmente, porque isso já deveria ter sido atualizado. A Iracema, ela pergunta assim, ó, F poderá ter atribuído a aula de Libras na etapa 1 ou apenas na etapa 2 qualificados? Que eu me lembre, Lu, a atribuição da carga horária de Libras é no mesmo dia reservado aos projetos da pasta, não é? No dia 22? Isso, exato. Dia 22. Então, é isso aí, tá? No dia 22 de janeiro de 2021, você pode fazer a atribuição para o F que quer pegar essa carga horária de Libras, tá bom? Correto, isso mesmo, Silvio. Eu estou verificando aqui, pessoal, o chat e também o grupo de suporte. Bom dia, a chamada do SQAE concursado, quando vai sair? Eu não estou com o cronograma de concurso aqui, ok? Então, eu vou ficar te devendo essa análise. Se o pessoal que estiver no chat aí tiver a equipe que cuida do ingresso, porque aqui a gente está focando mais na atribuição inicial. Aí a gente posta para você a resposta, tá? Na sede não aparece a escola que a professora fez a transferência da DE. Verifica, por gentileza, a opção dela na inscrição, porque o sistema faz essa listagem, faz esse cruzamento de dados. Então, precisa verificar o que está constando no funcional dela, se ele leu a opção dela de transferência na inscrição. Qualquer dúvida, a gente encaminha aqui para a equipe técnica para verificar. Remoção da minha já está na sede. Tá, encaminha para nós o print da tela com o relato do ocorrido para a gente verificar o que ocorreu nesse caso. Porque se já surtiu efeito, deveria, já na classificação, estar atualizada essa informação na lista de classificação. Se na lista de classificação não está constando, é porque
de repente, em algum momento, esse efeito não surtiu lá na lista de atribuição inicial, né? A lista de remoção é uma, a lista de atribuição inicial é outra. Então, primeiro o docente faz a inscrição para atribuição. Porém, como o resultado da remoção saiu depois, foi feita uma aplicação dos resultados da remoção na lista de classificação da atribuição inicial, para os casos que tiveram essa mudança. Então, se o sistema não apresentou essa referência, a gente precisa verificar, e aí, se for o caso, a gente precisa fazer algo pontual aí para adequar essa listagem, ok? Mas aí eu peço para você, por gentileza, passar o caso detalhado para nós, em um dos meios que nós informamos, ou print através lá do grupo suporte, para a gente checar por que essa lista de classificação não está atualizada, correto? Ao inserir o artigo 22, aparece uma tela de erro. Ok. Aí a gente precisa passar para a equipe técnica. Estou verificando aqui no grupo de suporte. Tá? Qualquer informação de erro, de mensagem de erro, a gente precisa passar para a equipe técnica para verificar. Às vezes é algo pontual e às vezes é algo que reflete em todas as unidades. Por isso que a gente precisa direcionar. Ok? Durante o dia inteiro, a gente está fazendo a atribuição aí, a associação do artigo 22, né? Vou repetir aqui o menu, caso alguém tenha entrado depois que eu falei. Dentro do sistema Secretaria Escolar Digital, o diretor de escola vai acessar, né? Recursos humanos, a associação do professor na classe, artigo 22, atribuição. Esse é o menu para fazer a associação do professor à classe. Dentro desse mesmo menu, recursos humanos, dentro de associação do professor à classe, tem outros menus. Então, é possível visualizar o histórico de associações de um determinado CPF. Se vocês acessarem o histórico de associações, colocando o ano de 2021, né? Aí vocês podem pesquisar toda a escola ou pode pesquisar um CPF em específico. O sistema vai mostrar para vocês uma tabela. Você pode gerar um PDF, pode gerar um Excel dessa tabela e verificar toda a atribuição que foi lançada para aquela referida escola, tá? Tem algumas unidades, nós percebemos, que não fizeram a associação de todas as turmas, fez parcial e não fez de todas. Tem que fazer, pessoal, de todas as turmas, porque senão isso compromete o saldo lá na frente, né? Não é difícil o acesso, o sistema é intuitivo. Se der falha ou erro, pode ser um erro de navegação, um erro momentâneo, porém é extremamente importante que vocês façam o lançamento dessas turmas no sistema. Tá? A gente tem material aí divulgado de tutorial de acesso, tem o tutorial que vocês já usavam da carga horária, né, para digitação, e o sistema está intuitivo, está fácil de navegação, e aí vocês conseguem fazer esse procedimento. Então, se vocês verificarem o histórico de associações, vocês conseguem verificar tudo que foi atribuído para um determinado CPF ou uma associada em uma determinada escola. É possível visualizar, exportar para PDF ou exportar para Excel, tá? Então, se vocês navegarem no menu Recursos Humanos, vocês têm acesso a esse histórico de associações, tá? Dentro do menu Atribuição Inicial Administrativo, vocês também conseguem consultar, no momento em que houver manifestação de interesse online, consegue consultar alguns relatórios também, consulta de interessado e histórico de atribuições individuais. Então, navegando no menu lateral, tanto a atribuição inicial quanto o menu Recursos Humanos, vocês têm auxílio aí na verificação, além do saldo, que vocês já estão acessando, tem também outros menus aí que auxiliam vocês no dia a dia de trabalho. Deixa eu voltar aqui para o chat. Lu, eu posso falar aqui. Pergunta aqui da Iracema, que ela já fez do Libras, aí ela complementa. Ainda em relação às aulas de Libras para o F,
O docente poderá declinar a atribuição amanhã para participar no dia 22. É assim, Iracema. Ó. Se no ano de 2021 esse professor já estava atuando como interlocutor de Libras, eu entendo que aí cabe até uma possível recondução, tá? Então, ele não participa da atribuição agora, no dia 17, tá? Na unidade dele, e já tem garantida a carga horária atribuída de Libras. Mas aí, tem que ter certeza que tem essa carga horária para a continuidade do trabalho como interlocutor de Libras, tá bom? Se ele fosse um novo professor, eu quero atuar no ano de 2020 e 21 como interlocutor de Libras. Eu posso declinar? Não. Aí tem que passar pelo processo inicial de atribuição. Não havendo aulas, aí sim, se ele estiver inscrito lá como interlocutor de Libras, ele participa no dia 22 de janeiro de 2021, tá bom? Tá certo. Obrigada, Silvia. Uma outra pergunta, deixa eu aproveitar. A Luzimar, ela pergunta assim: bom dia, teremos a atribuição da categoria F na sexta-feira. Como fica os POCs? Escolhe aulas. É assim, você vai lembrar, Luzimar, que a atribuição, vamos lá, no dia 2 e 3, se eu não me engano, de dezembro, aconteceu a recondução dos PMECs. Com a publicação da resolução, a denominação da função foi alterada. Foi alterada de PMEC para POC. Então, todos esses que estão agora nessa função PMEC/POC, né, só para a gente fazer a associação, eles vão atuar no ano de 2021 como POC, tá? E não precisam participar da atribuição. Mas se eu sou um docente e tenho interesse de atuar como POC, eu tenho que aguardar o processo seletivo. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que participar do processo inicial de atribuição, tá? São coisas distintas. Aqueles que estão em PMEC, em continuidade, como POC em 2021, não precisam participar de atribuição. Só se eu quiser complementar a minha carga horária. Por exemplo, eu sou PMEC, estava lá com uma jornada de 24 horas. Eu posso complementar a carga horária? Posso, né? No ano de 2020, eu já tinha carga horária atribuída, então eu participo tranquilamente. Mas em 2020, eu fui PMEC, tinha 40 horas, e fui reconduzido como POC por 40 horas. Eu preciso participar da atribuição? Não, tá bom? Ok, obrigada, Silvio, pelos esclarecimentos. Esse procedimento aí, às vezes, confunde um pouco, porque são muitas regras dentro de outra regra, né? Então, é sempre bom ter esses pontos aí para esclarecimento. Referente tem alguns, eu estou vendo aqui no chat, tem alguns questionamentos que são muito técnicos, aí eu não consigo analisar aqui. Por exemplo, a Iracema perguntou, aliás, a Laira, professora se removeu para Bauru, ontem teve atribuída a jornada inicial, mais 4 em suplementar, mas no sistema, pesquisando pelo CPF dela, a tela aparece como nenhum registro encontrado. Isso é muito técnico, a gente precisa pegar o CPF, acessar o sistema, verificar, fazer todo o caminho de novo e ver a atribuição que foi feita. Se as aulas foram associadas, deve estar correto. Então, tecnicamente, a gente vai precisar aí de tela, CPF, resultado de remoção, ver se surtiu efeito na lista de classificação. Aí esse detalhamento técnico a gente não consegue passar aqui pelo centro de mídias. Então, passa por gentileza lá para o ponto focal, encaminhar no grupo do WhatsApp, a gente tem equipe lá de apoio, ou encaminhar no sistemas.atribuição, para a gente verificar se o sistema se comportou erroneamente. Né? Se está tudo certo no resultado de remoção, na lista de classificação e na associação ele salvou e não surtiu efeito, é uma falha sistêmica. Agora, se não foi feita a associação, verifica lá no histórico de associações se consta essa associação lá, tem que constar. Se não constou, precisa verificar por que o sistema não salvou, vamos dizer assim, essa associação. Então, tecnicamente, eu não consigo analisar por aqui, a gente precisa direcionar o caso pontualmente para a equipe. Isso, Lu. Pode falar, Silvio.
A Ana Lúcia, ela fala uma verdade aqui no chat. Libras não é projeto para fazer recondução. Não tem amparo legal. De fato, é isso mesmo, Lúcia. A carga horária de interlocutor de Libras, ele não, de fato, não é projeto e a legislação ela não prevê a recondução que eu mencionei. Então, o que a gente está pensando assim, se você olha para a unidade escolar e, vamos lá, e olha a necessidade pedagógica, então é interessante que haja uma continuidade do trabalho desse professor com relação ao aluno. Tá? Eu estou pensando não referente à manutenção da carga horária do professor, mas sim atendimento ao aluno que tem uma certa necessidade de atendimento que somente um único profissional pode ter. Nesse sentido, eu até entendo que a comissão regional tem competência para decidir se essa pessoa participa ou não da atribuição. Tá? É nesse sentido. Então, seria entre aspas, uma recondução? Seria uma recondução, mas não para garantir carga horária ao professor, mas sim atendimento ao aluno. Se você não faz essa nova atribuição a esse professor, quando vai aparecer um professor que tem essas qualificações e que tenha condições de fato de dar continuidade ao trabalho com esse aluno? É nesse sentido, tá bom? Aí fica muito a critério da comissão regional decidir ou não, tá bom? Nesse sentido. Ok, perfeito. Obrigada, Silvio. Tem uma dúvida aqui. Professor reconduzido no sistema prisional, categoria F, participam da atribuição de aulas regulares ou podem aguardar a atribuição do dia 20 de janeiro? Se ele está atuante e foi reconduzido favoravelmente, a recondução, a atribuição desses projetos será a partir do dia 20 de janeiro. É o cronograma de janeiro. Se ele vai mesclar com aulas regulares, então pode participar também com as aulas regulares. Aí precisa verificar o que ele vai mesclar, certo? Se for só o programa prisional, a atribuição é lá a partir do dia 20 de janeiro. Okay? Isso, eu entendo, como a Luta bem explicou, é que você, no momento lá no dia 17, você já tem uma projeção de sala, de turmas que serão atribuídas com relação à Fundação Casa, ao prisional aqui no caso, né? Ao sistema prisional. Então, esse professor, dentro da classificação dele, ele vai ter, vamos lá, 16 aulas atribuídas no sistema prisional. Mas a opção dele é para uma carga horária equivalente à jornada integral. Ele pode pegar agora no dia 17 para complementar essa carga horária que será atribuída lá no dia 22 ou 20 de janeiro? Pode, tá? Nesse sentido tá bom? Você tem que verificar qual é a situação atual, se ele vai ter condições de ter aulas atribuídas lá ou não, tá bom? Possivelmente eu entendo assim. Você já tem um mapa da coleta de classes, né? Ou de turmas. Perfeito, é isso mesmo, Silvio. É a projeção e a verificação das aulas que ele vai atribuir, né? Se ele não participar agora em dezembro, dia 4 de dezembro, aliás, que já passou, né? Se ele não fez agora, 4 de dezembro, opção por aulas regulares, não fizer no rescaldo dia 18, depois disso, ele só vai entrar durante o ano, né? Então, precisa verificar aí dentro da carga horária, da projeção da carga horária dele, o que esse professor vai atribuir, correto? Esses casos que vocês estão citando aqui, que o sistema não está deixando digital associar, eu vou pedir para vocês fazerem duas análises. Pode ser que o sistema esteja errado? Pode ser, sem dúvida. Antes de nós verificarmos esse ponto, eu já passei alguns casos aqui para a equipe verificar. O menu para artigo 22 não é o mesmo menu para associação de aulas, certo? O artigo 22, por ser uma particularidade, tem lá a questão dele assumir na origem, aí ele vai para o destino, atribui no destino, quando ele atribui no destino, o sistema já transforma as aulas da origem em substituição. Então, o sistema já está programado para fazer isso. Então, foi aberto um menu específico só para a digitação do artigo 22. Lá dentro do menu sede atribuição, deixa eu voltar aqui, dentro do menu recursos humanos, a associação do professor à classe,
artigo 22, atribuição. Dentro desse menu, vocês vão fazer a atribuição do artigo 22. O menu de associação do professor à classe e atribuição de aula é para associação de aulas regulares, né? Então, as aulas regulares, constituição, composição em carga suplementar e ampliação, quando for o caso, é direto na associação, atribuição de aulas, a aba 2, realizar atribuição. O artigo 22 é no menu à parte. Ele fica também dentro do recursos humanos, associação do professor na classe, artigo 22, atribuição. Correto? Checa, por gentileza, se todas as referidas associações foram digitadas nos menus corretos, e a gente está passando aqui para a equipe técnica alguns casos para verificar se o sistema, de repente, está apresentando alguma informação diferente. Se precisar de adequação, a gente faz no decorrer do período. Estamos aí fazendo, durante o dia de hoje, dia 16, a digitação dessas aulas do artigo 22, e amanhã, dia 17, será a atribuição do F na unidade escolar, tá? Amanhã, como o Silvio citou no início, só para reforçar caso alguém tenha entrado depois, nós teremos transmissão não sobre atribuição inicial, porém sobre suporte pedagógico, porque é um cronograma também importante que está acontecendo. Entretanto, estaremos nos outros canais de comunicação com vocês. Lá no órgão central tem gente atuando, no WhatsApp, com ponto focal, tem gente atuando. Temos 2 números de WhatsApp que foi divulgado para vocês para esclarecimento de dúvidas. Nos e-mails a gente está monitorando também. Então, encaminhem para nós com o nome da escola, diretoria, de repente o CPF, de alguma dúvida que vocês têm, para a gente buscar a resposta e auxiliar vocês nessa atribuição manual do F. E dia 18 de dezembro e dia 21 de dezembro, vocês vão lançar no sistema, vão associar as aulas do F que foi atribuída no dia 17, tá? Também, de forma manual, vão associar, o saldo de aulas vai ser atualizado para a próxima fase, que é a manifestação de interesse lá no dia 22. Tem alguns docentes que, às vezes, não fazem a manifestação de interesse no momento destinado, ou porque esqueceu, ou porque está sem acesso, e aí depois que passa o cronograma, eles querem fazer. Então, o que a gente pede para vocês? A gente teve essa experiência com o titular de cargo e tentando minimizar que isso aconteça com a categoria F, no dia que tiver destinado para a manifestação de interesse, eu não sei como é que é a programação de vocês, se vocês mandam horas antes, ou meio-dia antes, ou um dia antes, encaminhem um e-mail, ou se vocês tiverem todos os professores em grupo de WhatsApp, falem com eles, expliquem, façam o tutorial. A gente passou para vocês dia 3 de dezembro, se não me engano, o tutorial com a visão docente, para que ele faça essa navegação e a manifestação de interesse. Passem para ele esse procedimento para que ele faça dentro do período destinado. É mais fácil para ele, é mais fácil para nós, é mais fácil para vocês, que aí a gente não precisa ficar atrasando o cronograma. A gente continua seguindo como a gente já programou. A atribuição começou dia 4 de dezembro, a gente estendeu até dia 23, não que precisasse exatamente de todos os dias, mas por ser via sistema, para que vocês trabalhassem com um pouco mais de folga, a gente tentou ir flexibilizando os períodos e os cronogramas, tá? Então, esse procedimento está disponível aí para vocês. O Proquim... Oi, pode falar, Silvio. Se eu não estiver enganado, o nome é Lindbergh. Ele pergunta assim: haverá orientação sobre atribuição nas PEIs? Assim, a atribuição das PEIs não tem cronograma por portaria da CGH. A atribuição ela acontece em nível de unidade escolar, e só lembrando que a PEI, diferente das outras unidades, ela tem um módulo. E esse módulo, ele é capaz de absorver todas as aulas disponíveis na unidade. Compete ao diretor de escola, de acordo com as habilitações e qualificações dos docentes, pegar essas aulas e distribuir. Quando vai ocorrer isso? Normalmente, isso ocorre durante o planejamento, lá no mês de janeiro. Então, a partir de 26,
o diretor do PEI faz essa distribuição das aulas disponíveis, tá bom? Lembrando que diferente das escolas regulares, que a gente faz a associação, na PEI, até onde eu lembro, não é necessário fazer essa associação. Por quê? Porque o professor está designado por 40 horas, então para fim de pagamento não há necessidade, tá? Somente precisa associar por causa do, como chama? O diário de classe, né? Para saber localizar o professor, para ele lançar a frequência, nota, mas isso não para fim de pagamento, tá bom? Uma outra coisa que perguntaram aqui, com relação a como será com os POCs. Novamente, assim, ó, todo docente que tiver interesse em atuar como professor de orientador de convivência, então ele é candidato. Ele está interessado em atuar como? Ele tem que aguardar a abertura de processo seletivo para essa função, ok? Então, a SEDUC, em momento oportuno, publicará. Neste momento, tanto o Conviva SP quanto a CGH estão alinhando os procedimentos e os critérios referentes ao processo seletivo, para depois passar para a CITEM/Prodesp as regras de negócio para que o processo seletivo seja feito todo de forma informatizada para não sobrecarregar vocês que estão aí na ponta, tá? Eles estão pensando numa metodologia de seleção que não sobrecarregue ninguém. Tranquilo até aqui? Para os que são PMEC e foram reconduzidos e com a resolução eles passaram a ser POC, eles vão continuar durante o ano de 2021 atuando nessa função como POC, e no final do ano, se eu não me engano, acho que no final do ano não, a cada semestre tem uma avaliação de desempenho, que também vai ser via sistema, e o programa SP Conviva está fechando isso para subir para o sistema, essa avaliação será semestral, tá bom? Então, tranquilo aí, vamos caminhando. Quem está com o PMEC, se tornou POC, continua tranquilamente e nem participa do processo inicial. Mas aqueles que têm interesse de serem POC, têm que aguardar o processo seletivo. E havendo a seleção dessa pessoa, a gente libera as aulas que foram atribuídas a esse professor para ele assumir essa função, tá bom? Lembrando que o POC não tem gratificação, tá bom, gente? Passa para o Lu. Obrigada, Silvio. Muito bom esses esclarecimentos aí. O pessoal está pedindo o número do WhatsApp lá do DAP. Vou ver se eu tenho ele aqui para passar agora, hein, pessoal? Peraí, senão eu vou ficar devendo. Enquanto eu procuro aqui, eu já adianto para vocês que a gente tem 5 minutos para concluir, tá? Porque o canal está reservado para outras transmissões. A gente fica aqui com vocês nessa manhã, 10 às 11. Retorna às 15 horas. Amanhã não tem live sobre atribuição inicial. Será sobre suporte pedagógico, mas as dúvidas vocês mandem em outro lugar, não manda lá no chat do suporte pedagógico, manda no e-mail, manda no WhatsApp, manda nos pontos focais. Eu vou verificar aqui o número do chat do DAP, vou tentar colocar aqui para vocês, e aí vocês concentrem as dúvidas de atribuição e de PEI também pode mandar lá, porque aí eles direcionam para a equipe, tá? Só mensagem, tá? Não é ligação, pessoal. DAP, apoio, atribuição, somente mensagens, tá legal? Se ligar, o pessoal não vai conseguir atender. Aí vocês mandam lá para a gente poder auxiliar vocês no esclarecimento, tá? Se ficar alguma pergunta, algum questionamento aqui mal respondido, eu já peço desculpas, manda de novo aí nos outros canais que a gente vai tentando esclarecer. Alguns pontos aqui a gente foi passando para a equipe técnica, eles estão verificando, a gente ainda não teve retorno, então, no decorrer do período, vai mantendo contato com o seu ponto focal da diretoria que está lá no grupo suporte, porque a gente posta muita coisa lá, tá? E às vezes eu sei que às vezes é difícil divulgar tudo e às vezes não chega aí para vocês. Então, tenta manter o contato com essa equipe que está lá, porque a gente manda muita coisa lá e às vezes facilita aí para vocês, tá? Quando serão atribuídas as aulas de ACD?
por hora, estão suspensas devido ao atendimento em teletrabalho, né, Silvio? Quando tiver liberado, a gente divulga para vocês. Tá? Assim que passar esse plano de contingência aí, ou a questão do teletrabalho, do distanciamento, essa atividade ela é muito mais presencial do que de forma remota, né? Porque ela tem uma atividade voltada para a educação física. Então, a administração achou por bem temporariamente suspender, mas em breve ela vai voltar. Eu só não consigo te passar uma data exata. A atribuição de sala de leitura será lá na frente, a partir do dia 20 de janeiro, que entra esses cronogramas aí, tá? Sempre observando aí, como o Silvio citou para nós, a formação do docente que vai assumir essas aulas. Tem algum ponto, Silvio, a acrescentar para a gente concluir esse momento? Não, é isso mesmo. Estão perguntando assim se as aulas do professor que foi designado no artigo 22 são liberadas a partir do dia 17 para fins de composição de carga horária de opção do F. Sim, né, Lu? Tá. Ok. Obrigada, Silvio. Obrigada pelos esclarecimentos. Aqui mais 2 minutinhos, eu vou verificar aqui 2 pontos e finalizo com vocês. Como o sistema irá disponibilizar as aulas em substituição do artigo 22? Ele está programado para isso. Isso vai ser automático. Porque o que ele tem como base? A opção da inscrição. Todos que optaram por artigo 22 na inscrição, ele já classificou ele. Se vocês entrarem lá no atribuição inicial, administrativo, classificação. Aí vocês vão ver lá na lista de classificação. Ano letivo 2021, coloca lá a diretoria, de repente uma escola, tipos de classificação. Tem lá licenciatura, 160 horas, alunos de último ano, blá, 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 artigo 22. Se vocês listarem aqui, consegue listar ela em geral, tá? Não precisa pôr a disciplina, faz uma pesquisa geral. A gente pediu para a equipe técnica tirar a obrigatoriedade do campo de disciplina para vocês conseguirem gerar a lista geral para fazer filtro, né? Aí vocês fazem os filtros conforme a necessidade de vocês. E aí vocês vão visualizar tudo isso. O sistema lê essa lista, lê a opção da inscrição, programa essa lista e automaticamente o CPF que fez a opção do artigo 22, ele tem um destino. Atribuiu no destino, a aula da origem fica em substituição. Ele já está programado para isso. Se ele não comparece no destino, a própria resolução já disciplina isso. Não configura o artigo 22, ele perde o efeito e continua na origem. Como ele já fez a atribuição na origem, já está digitado, já está associado, segue a vida, né? Assim que a gente fala. Pessoal, agradeço o acompanhamento aí de vocês, agradeço o Silvio e a equipe aí por trás das câmeras que está nos auxiliando aí nas respostas. Peço desculpa se ficou algo não esclarecido, a gente continua acompanhando vocês nos outros meios de comunicação. Eu vou encerrar aqui com vocês por conta do andamento dos eventos do canal e a gente retorna às 15 horas para continuidade nesse apoio técnico aí com vocês, tá certo? Divulguem as informações aí para suas escolas, orientem os seus docentes para que a gente consiga concluir tudo de uma forma precisa e com menos erros, correto? Obrigada, pessoal, um ótimo dia e até a tarde.